Hiru alimenta Luella, e ela fala que está delicioso, o que faz Hiru sorrir. Mas Luella ainda parece um pouco tensa, pensando em como ele deve ter se preocupado que ela recusasse. Mas ela diz a si mesma que está tudo bem, já que em apenas um ano, ela será capaz de fazer Hiru completamente feliz. Ela pergunta se ele gostou, e ele acena com a cabeça dizendo que gostou muito. Ela pergunta se ele não está ocupado, pois então eles deveriam sair para um passeio. Ela diz que eles irão para o balanço que ele gosta, o que causa uma expressão aterrorizada no rosto de Hiru. Ele começa a tremer e gaguejar, antes de mencionar como a senhora Marshall o destruiu, chamando ele de abominação. Luella de repente se lembra disso, e também lembra que muitos anos depois, ele revisitou a mansão e refez o balanço, tecendo os galhos ele mesmo. Luella pensa em como as feridas de infância não desaparecem facilmente. Então ela fala para Hiru que o balanço foi reconstruído, e pergunta se eles devem ir lá ver. Ele pergunta a ela se isso é mesmo verdade, enquanto ela diz que sim e pede para ele ir com ela. Ao se levantar da cadeira, Hiru corre em direção ao balanço, enquanto Luella lhe segue. Ela pergunta a ele como estava e se ele tinha gostado. Hiru se vira para olhá-la, e responde feliz que realmente gostou. Ele senta no balanço, e enquanto Luella fala seu nome, ela menciona que depois da morte do Sr. Marshall, ela lhe causou muita dor. Então, Luella diz que de agora em diante, ela vai garantir que ele não precise mais ter que viver esse tipo de medo em sua vida. Ela também fala que esse balanço é um gesto de desculpa, e um presente seu para ele. Hiru também mostra querer dar um presente a Luella. Ela fica surpresa com isso, perguntando sobre o que era para ele. Ele decide trazer o presente para ela agora mesmo, mas se levantando rápido do balanço, ele escorrega e cai direto no chão. Então Luella corre até ele e lhe agarra, perguntando se ele está bem. Hiru responde que sim, mas Luella percebe que quando era jovem, ela também costumava esconder sua dor e ferimentos porque tinha medo de ser repreendida. A razão para ela querer tanto que o Hiru original fosse feliz, é porque ela se via nele, e era aquilo que ela realmente queria de seu pai. Então ela abraça Hiru em seus braços, falando que ele não precisa esconder sua dor. Hiru começa a ter algumas lágrimas nos olhos, enquanto Luella continua, dizendo que sentir dor não é algo errado, e pede para ele se certificar de contar a ela se alguma vez estiver com dor de agora em diante. Ela decide garantir que ele receba todo o amor que ela não conseguiu receber. Ela olha para o rosto dele enquanto pensa que ele é adorável. Luella pergunta se eles devem voltar agora, já que eles precisam verificar o joelho dele, que parece bastante machucado. Hiru parece um pouco ansioso, e chama ela de mãe. Ela pede para ele contar o que é para ela, pois ela escutará tudo. Então ele grita nervoso, perguntando se ele pode segurar suas mãos. Luella sorri e pergunta se ele quer segurar elas. Ele responde que sim, então eles seguram as mãos enquanto voltam para dentro. Dentro de casa, Hiru fala que fez algo mais cedo no seu quarto. Então ele coloca as duas mãos para trás enquanto esconde algo. Ele diz que não tem certeza se ela gostará do presente, mas ela o acaricia, avisando que se for algo que ele lhe der, ela vai gostar de todo o coração, deixando ele vermelho. Hiru coloca seu presente na frente dela, e ele é uma flor. Luella percebe que era isso que ele estava fazendo escondido no quarto. Ela sabe que mesmo que ele não tenha conseguido terminar, ele ainda preparou isso como presente para ela. Hiru menciona que Luella lhe deu macarrons, pudins de chocolate e até um balanço, mas o que ele pode lhe dar de volta não é muito. Luella pergunta se realmente não é muito. Ela mostra toda a sua felicidade, falando que está realmente grata por receber isso, e que ela amou. Hiru fica espantado e chama por ela. Luella pergunta o que é, mas depois ele diz que não é nada. Ele se vira sorrindo, pensando em como ela sorriu ao receber seu presente, querendo que ela sorrisse mais vezes. Um novo dia começa, e Luella apresenta o contrato, dizendo como é um acordo formal. Ele pergunta se ela está mesmo falando sobre contratos assim que eles se encontram. Luella responde que é importante, e Lazias nota como ela está finalmente bebendo. Luella parece confusa, mas Lazias fala em como não importava o quão famoso fosse o chá, ela não bebia. Então ele menciona que, como esperado, ela gosta de coisas doces, e diz que preparou isso especificamente para ela, perguntando se ela gostou. Ela responde que sim, e ele começa a sorrir. Ela pede por favor e insiste que ele assine, então ele decide ceder e assina. Ele diz que manterá aquilo com ele, mas Luella pergunta se não seria melhor guardar no banco. Lazias responde que não tem um lugar no Império mais seguro que seu cofre. Então, Luella pede para ele responder uma pergunta sua. Lazias pede que ela vá em frente e faça a pergunta. Então, ela pede para ele se lembrar do anel que ele falou da última vez. Luella imagina que se Hiru tiver aulas sobre o anel mais cedo que no original, ele terá menos dificuldades no futuro. Ela sabe que a pessoa que mais sabe sobre o anel é Lazias, então ela pergunta a ele quantas pessoas usam aquela técnica. Lazias afirma que ela parece bastante interessada. Ela admite que está um pouco, e Lazias menciona que pessoas com o sobrenome Viper já nascem familiarizadas com o anel, então na maioria das vezes, ela pode pensar que é algo que se pode lhe dar.
mas ela menciona que nem todos os Uppert podem lidar com isso. Lazias menciona que é verdade, mas se a pessoa não puder lidar com o anel, ela é frequentemente deixada de fora da família. Luella pensa em como Lazias foi quem herdou o ducado, então ela sabe que ele deve ter lidado com o anel muito melhor que os outros. Ela pergunta se ele poderia mostrar o anel a ela de novo, e ele responde que sim. Depois de 8 anos de trabalho árduo, Hirua fez 3 anéis, e quando ele se tornou imperador, ele conseguiu fazer 7. Ela sabe que Lazias também não via muitas dificuldades, então, ela pergunta se até mesmo as pessoas fora da família podiam lidar com o anel. Ele responde que sim, o que faz ela perguntar quantas pessoas eram assim. Lazias afirma que o anel é mais sensível que parece, então não são muitos. Luella imagina que se ela puder usar o anel, isso será útil para Hirua. Então, ela pergunta se ela também pode fazer isso. Lazias fica interessado, e pergunta se ela gostaria que ele a ensinasse. Ela pergunta se ele está mesmo falando sério, mas ele avisa que tem uma condição. Luella pergunta qual era, então ele sugere que ela o beije uma vez por dia. Mas ela lhe dá um olhar frio, enquanto pergunta se ele está brincando com ela. Ele tenta desviar desse olhar dela olhando nervoso ao redor. Então, Lazias suspira dizendo que é uma pena, mas ele ainda ficará satisfeito em ser capaz de vê-la frequentemente. Luella menciona que isso é ótimo, então ela diz que eles devem se ver sempre que tiverem tempo. Lazias fala imediatamente que eles podem se ver todos os dias, e que tudo que ele tem é tempo. Mas Luella sabe como Lazias na verdade é ocupado. Ela pergunta a ele quantas pessoas nessa mansão podem lidar com o anel, e ele responde que haviam 3. Luella se lembra deles, notando como foram essas pessoas que ensinaram Hirua sobre o anel no original. Então, ela pede para ele apresentá-la a eles. Mas Lazias questiona sobre isso, respondendo que não quer. Ela fica surpresa e pergunta o motivo, e ele simplesmente responde como gosta de estar sozinho com ela e não quer estragar esses momentos. Mas ela argumenta que se eles se casarem, ela vai conhecê-los de qualquer maneira, então ela gostaria que ele apenas os apresentasse eles para ela. Ele fica levemente envergonhado enquanto olha nos olhos dela, e então ele reconhece que não pode derrotá-la. Enquanto os cavaleiros estão em seu treino de esgrima, um deles aparece perguntando se é verdade que o senhor vai se casar. Ele parece em choque e pergunta à mulher se isso não é falso. Na carta, fala que Sua Alteza, o Sr. Uppert, terá um casamento, então eles devem retornar assim que chegarem do campo de batalha. Roxana pensa enquanto olha para a frase impressa, percebendo que realmente é da família Uppert. Ele pergunta o que isso realmente significa, enquanto Roxana pergunta se é realmente o tipo de casamento que eles conhecem. Roxana menciona que o casamento poderia ser uma metáfora para a construção de uma nova aliança, fazendo Rutger se perguntar se esse é mesmo o caso. Ele continua, dizendo que não tem como Lazias amar uma mulher. Mas de repente, eles se viram para encontrar Lazias com Luella. Lazias diz a Luella que coincidentemente, as duas pessoas estão reunidas. Ele dizia a ela que eles são seus guardas e que também usam o anel. Mas tanto Roxana quanto Rutger ficam sem palavras, chocados e ainda não conseguindo acreditar que Lazias está sorrindo. Ele coloca suas mãos no ombro de Luella, enquanto sorri gentilmente. Rutger não consegue acreditar no que vê, e pergunta a Roxana se ele está vendo direito, e se isso realmente não é um sonho. Mas ela responde que não acha que seja um sonho. Lazias diz que vai apresentá-la a eles, enquanto Luella lembra como é dito que Rhysig tem um cabelo prateado, o que significa que esses dois são Roxana e Rutger. Lazias olha para Luella, perguntando por que ela está olhando para ele assim, e pergunta se Luella gosta de Rutger. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso, já que ela estava esperando ser apresentada. Mas então Lazias se pergunta se ele realmente precisa fazer uma introdução, pedindo para que ela chame ele de qualquer nome, deixando Rutger sem palavras. Lazias sorri, e diz a Rutger que ela deve se referir a ele apenas com um ei, e dizendo que assim já estará ótimo, o que deixa Luella furiosa. Então Lazias apresenta Roxana normalmente, e avisa Luella que ela é a líder de cavaleiros. Enquanto isso, Rutger não consegue acreditar que Lazias está mesmo com ciúmes dele agora. Depois de um tempo, ele pergunta a Roxana se algo aconteceu com Lazias enquanto ele estava fora. Roxana está igualmente séria, e pergunta o que ele acha que poderia acontecer com Lazias. Ela fala em como o acompanhou por 10 anos, e ainda não sabe por que seu senhor tem um escolta. Rutger afirma que é verdade, lembrando como ela só pode fazer um anel. Roxana de repente puxa Rutger, perguntando se ele quer imaginar uma cena, enquanto lhe dá um olhar frio e fala como alguém foi encontrado jogado no canto da vila, com seu cérebro rígido. Então, Rutger pede desculpas a ela, enquanto ela lhe diz para tomar cuidado. Rutger aponta como não havia nenhum sinal das sombras na hora. Roxana bate as mãos e lhe dá um olhar frio, perguntando se ele tem certeza, já que ele pode apenas não ter percebido como um tolo. Ele responde que absolutamente não, pois ele tem olhado para o anel nos últimos dias. Então, Roxana se pergunta a respeito da criança prateada, até que ela olha para o lado e encontra ele. Roxana menciona que, como ele pode ver, ela voltou sem nada. Rutger parece frustrado, enquanto Rhysig fica confuso.
Do outro lado, Luella está na festa da família. Ela lembra de alguns dias antes da cerimônia, quando ela queria obter informações sobre os nobres que não conhecia. Ela leu todos os cartões coletados na mansão, e entre eles, ela notou que havia alguns cartões muito estranhos. Era um cartão anônimo, mas como uma carta de fã. No banquete, ela se pergunta quem poderia ter enviado aquilo. Então alguém se aproxima e cumprimenta Luella. Luella se pergunta quem é ela, antes de se lembrar e cumprimentar de volta a senhora do Conde Nepheli, dizendo que é um prazer conhecê-la. Mas ela pede para Luella lhe chamar de Edith agora. Quando ela pensa sobre isso, ela percebe que Edith era uma pessoa famosa no ambiente social daquele mundo. De repente, Edith diz que tem uma pergunta para Luella, perguntando se pode fazer a pergunta. Luella diz para ela perguntar o quanto quiser, e Edith fala que ouviu um boato de que Luella está se casando de novo, e questiona se é verdade. Luella entende e ela já esperava ser questionada sobre isso. Ela responde que é verdade, e que realmente está se casando de novo. As pessoas por perto se perguntam há quanto tempo Luella se separou. Outras damas começam a falar sobre ela, enquanto Luella afirma que ela tem um relacionamento próximo com o Duque Rupert, falando que Edith já deve ter ouvido os rumores. Edith parece confusa, antes de ficar chocada, perguntando se Luella quer dizer que está se casando com o Duque Rupert. As pessoas começam a fofocar, se perguntando se é realmente ele. Lazias também já rejeitou a proposta da própria princesa, então eles acham que Luella está blefando, e ela não conseguiria responder. Mas Edith se vira para dizer às pessoas para ficarem quietas, já que ela não quer perturbar Luella. Então, Edith diz a Luella que ela não está muito surpresa, pois sabe que ela tem charme suficiente para fazer até o Duque se apaixonar por ela. Então ela se aproxima de Luella, enquanto Luella se pergunta se Edith também era assim no original. Luella tenta se afastar dela, enquanto agradece a Edith pelo elogio. Ela fala que está ocupada há um tempo, e irá dar uma volta. Ela sabe que algo está estranho, e sabe que seria melhor não se intrometer entre eles. Ela suspira e olha ao redor, quando seus olhos se fixam em um homem. Ela percebe que o brasão pertence à família Blake, se perguntando se esse barão é o Duque Blake. Ela sabe que não pode ter certeza, já que ele não apareceu no original, mas ao mesmo tempo se pergunta por que ele lhe é tão familiar. Então, seus olhos também se encontram com os dela, fazendo ela se assustar. Ele começa a caminhar em direção a ela, mas Luella sabe que o Duque Blake deveria ser um estranho para Luella. Ele a chama e pergunta se eles se conhecem, enquanto Luella se pergunta o que deve fazer nessa situação. Ela sabe que deve tomar uma decisão com calma. Ela o questiona se estava falando dela, achando que isso seria impossível. Ele se assusta com isso, perguntando o que ela quer dizer com impossível. Ele diz que se por acaso ele lhe incomodou de alguma forma, ele pede para ela perdoá-lo. Então o Duque se vira, enquanto ela se pergunta por que se sente tão desconfortável. Ela continua pensando que ele é estranhamente familiar, pensando que talvez seja por ele ter uma idade semelhante com a de seu pai. De repente alguém segura sua mão, e Lazias gentilmente beija ela. Luella se assusta e pergunta que tipo de ato indecente ele está fazendo em público. Mas ele apenas sorri e diz a ela que sentiu saudades, enquanto ela diz que não faz nem um dia desde que o viu pela última vez. Ela lembra que foi ontem que ele apresentou Rutger e Roshan a ela. Ele se inclina em direção a ela, mencionando como esses momentos pareceram muito longos para ele. Ele segura a mão dela, enquanto ela se pergunta se ele está mesmo segurando sua mão na frente de todos. Ela acha que como está no canto, as pessoas podem não notar, antes de ver muitas delas olhando para eles. Ela avisa que todos estão olhando, mas ele pergunta se isso importa, já que ele pertence a ela de qualquer maneira. As pessoas ficam ainda mais chocadas com suas palavras. Então ela se vira, falando irritada que como tem muitas pessoas assistindo, seria melhor que fosse em outro lugar. Ele concorda, antes de mencionar que ela não deve lhe dizer que está interessada em um homem enrugado e peludo com uma barriga saliente. Luella pergunta que tipo de absurdo ele está dizendo, quando percebe o Duque Blake olhando para ela, entendendo que Lazias está se referindo a ele. Lazias aponta como parece que ela está preocupada com aquele homem há um tempo, notando como ela até compartilhou uma conversa com ele. Ela fica surpresa, ao se perguntar se ele está com ciúmes de um homem com a idade de seu pai. Ela começa a rir da situação, mas ele pergunta por que ela está rindo. Ela diz para ele que realmente não tinha nada a ver com o barão, mas ele questiona se isso é mesmo verdade, enquanto lhe lança um olhar severo. Ela responde que sim, então ele coloca a mão dela em seu rosto, perguntando se ela pode parar de focar em outros lugares e cuidar mais dele. Luella pensa que ele é realmente como um filhote. Eles vão para a varanda, enquanto ela pergunta por que ele chegou tão tarde hoje. Ele apenas diz que tinha algumas coisas para resolver hoje, e lhe dá seu casaco. Ela pergunta que tipo de coisas. Ele diz que estava procurando por algo, mas no final não conseguiu encontrar. Ela pensa que se é algo que Laches está procurando durante esse tempo, certamente se trata da sombra. No romance, foi assim que o Anel Corrompido foi chamado por seu usuário. Diferente dos outros anéis mais comuns, ele não retorna ao seu lançador, e em vez disso vagueia no espaço.
e ao encontrar um anel comum, o buraco se fixa no anel e absorve seus poderes. Consequentemente, o anel comum perderá seu poder, e por isso que os usuários do anel têm feito reclamações a respeito disso. Ela sabe que Rutger e Rizek foram encarregados de procurar pelas sombras, mas encontrá-las não seria uma tarefa fácil. Pensando nisso, ela percebe que não viu Rizek hoje, e sabe que precisa encontrá-lo de novo. Então ela percebe uma mulher passando, que é a senhorita Healing, notando como finalmente o personagem mais importante na recuperação de Lazias apareceu. Ela se levanta de repente, antes de Lazias agarrar a mão dela, perguntando para onde ela está indo. Ela responde que a senhorita Healing chegou, e ela precisa ir até ela para recuperar sua mina. Mas então ele pede para ela ouvir seu pedido antes. Ela pergunta qual era, enquanto ele se levanta. Então, ele diz a ela para por favor colocar seus lábios nos dele. Ela fecha a mão irritada, se perguntando se ele está falando sério. Ela também fica vermelha, enquanto Edith parece observar eles de longe, pensando em como achava que o casamento deles era apenas de fachada, mas agora, se pergunta se ela realmente ama o Duque de Rupert. Ao mesmo tempo, ela lembra que há pouco tempo atrás, amor era uma palavra completamente inadequada para a Sra. Marshall. Mas ela vê que isso mudou, e sorri maliciosamente, pensando que de qualquer forma isso é emocionante para ela, dizendo que gosta mais da Luella atual. Luella dá um passo à frente enquanto coloca a mão nos lábios de Lazias. Ela de repente olha para baixo enquanto pede desculpas, dizendo que não acha que vai dar certo. Eles percebem Rutger olhando para eles, e Luella diz a Lazias que pelo visto os dois têm coisas a fazer, então ela vai por agora e o encontrará mais tarde. Ela se vira para sair, enquanto ele apenas fica parado. Ela chama por Healing, e a dama cumprimenta, falando como ouviu que Luella vai se casar de novo. Então ela parabeniza Luella, enquanto ela agradece. Luella observa para onde Healing está olhando, então ela se vira e encontra um homem. Ela percebe que é Dawson Healing. Ela pensa que o relacionamento deles não parece ser bom. Ela olha fixamente para ele, enquanto Luella percebe que, como esperado, eles parecem estar em termos ruins. Ela pensa que de qualquer forma, ela não esperava que a jovem fosse tão ruim em controlar suas expressões. Então Luella chama por ela, enquanto ela avisa Luella que ela pode se sentir à vontade para chamá-la de Cine. Luella quer ir para um outro lugar para conversar, mas ela percebe que pelo visto Ciner quer ficar de olho em Dawson, até mesmo aqui. Ciner faz perguntas sobre seu novo casamento, falando como parece que Luella está apoiando ativamente o novo casamento do Duque Rupert. Luella se assusta e pergunta como ela soube, então ela responde que o Duque está olhando para ela por um tempo. Luella se vira, encontrando Lazias com os olhos fixos nela. Ela questiona se elas deveriam se mudar para um lugar diferente para conversar, já que tem algo que ela quer dizer. Ciner pergunta se é sobre ela, e Luella concorda, pedindo que Luella lhe siga até outro local. Chegando lá, ela pede a Cine para chamá-la de Luella. Luella pergunta a Cine se ela deseja assumir o controle da posição de matriarca, fazendo ela se assustar. Cine fica imediatamente furiosa, e pergunta qual é o plano de Luella e por que ela lhe trouxe ali. Luella pede para ela se acalmar, mencionando que ela só quer apostar nela, pois acredita que Cine é mais adequada para essa posição. Cine fala que precisa de um tempo para pensar, e também fala que mesmo que essas palavras sejam sinceras, ela ainda se pergunta se Luella tem a capacidade de ajudá-la. Luella menciona que entende, mas ela garante que tem a capacidade de dar a ela o que quer, e pede para ela fazer uma promessa. Cine declara que confiará nela dessa vez, e então pergunta como que Luella está disposta a ajudá-la. Luella fala do diamante negro que Dawson pegou, dizendo que se Cine se tornar a dona, a mina também será dela, pedindo para ela deixar tudo por conta dela. Ela fala que dentro de um ano, ela elevará Cine ao ápice da posição, enquanto estende a mão para Cine e propõe um acordo. Cine fica surpresa, mas ela agarra sua mão e fala tudo bem. Enquanto isso, no salão, Rutger chama Lazias, mencionando que ele está exagerando. Mas Lazias o ignora, enquanto ele pergunta se Lazias está mesmo ouvindo o que ele está dizendo. Lazias responde que não está, dizendo que não quer ouvir as palavras de alguém que perturbou seu tempo com Luella mais cedo. Rutger fica sem palavras, e Lazias se vira de repente. Ele chama por Rutger e avisa que encontrou o buraco, então Rutger deve chamar Roxana. Rutger parece confuso, enquanto pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele pergunta se está mesmo tudo bem não acompanhá-lo, e Lazias responde que Roxana é suficiente para ele, e fala que quando Luella voltar, ele deve cuidar dela e voltar. Então o guarda concorda, enquanto Lazias sai. Depois de um tempo, quando Rutger volta, ela pergunta a Rutger se Lazias saiu para resolver algum assunto. Rutger responde que ele teve que sair rapidamente para resolver um assunto urgente, pedindo para ele voltar primeiro. Ele pede a Luella para por favor falar confortavelmente com ele. Ela concorda, e pensa em como Lazias saiu de repente, notando que se é tão urgente, ele pode estar rastreando as sombras. Ela se pergunta se não é nada mais sério que isso. Rutger diz a ela que já que ele saiu com Roxana, não há necessidade de se preocupar.
Ele fala que teria sido melhor se ele e Rizet também tivessem acompanhado ele, mas ele tem que cuidar dela, enquanto Rizet está ausente da festa hoje. Rutger fala para ela que Rizet é um dos cavaleiros dele, e Luella diz que pelo visto ela não foi apresentada ao cavaleiro chamado Rizet antes. Rutger responde que sim, já que ele estava em uma viagem de negócios naquela época. Ela pensa nele como o segundo personagem que ela gosta na obra original, só vindo depois de Hirua. Ela acha que foi realmente lamentável não vê-lo da última vez, se perguntando se poderá vê-lo dessa vez. Ela pergunta se Rutger poderia apresentá-la a ele, já que ela deseja encontrá-lo apenas uma vez. Enquanto isso, Rizet está sozinho em um quarto, enquanto Rutger chega na sala, perguntando se ele se trancou no quarto de novo. Rizet diz a Rutger que sente muito, mas pede por favor para ele sair. Rutger fica confuso, se questionando se está planejando matá-lo ou fazer algo pior que isso. Rizet apenas menciona que ele está perturbando seus pensamentos. Rutger pergunta o que ele está pensando, e Rizet conta que Rutger não sabe de nada. Rutger pergunta a Rizet se ele estava isolado em seu quarto refletindo sobre suas ações, mas Rizet responde que não é uma reflexão, pois ele está apenas relembrando o que perdeu. Rutger diz que entende, mas o chama por um momento. Ele questiona se Rizet não está curioso sobre o que ele trouxe para ele. Rizet diz que não é um trabalho de meio período, usando seu anel para empurrar Rutger para fora. Rizet sente mais alguém, e pergunta por que ele veio até ele com aquela atitude. Rutger fala como disse que ele ficaria surpreso. Então, Luella pergunta se ele é Rizet, com o rosto totalmente feliz, pensando em como que sem dúvidas é o Rizet do original. Ele se tornou um mentor, e era como um irmão de verdade para Hirua. Ela gostava dele por ser uma fã de Hirua, já que ele era um personagem difícil de gostar. Rizet pergunta a Luella se ela veio aqui por algum motivo, deixando Rutger chocado, enquanto tenta acalmar Rizet e dizer que se ele mexer com essa pessoa, seu futuro não será nada fácil. Luella fala que é um prazer conhecê-lo, e se apresenta para ele. Ela fala que em breve ela se casará com o mestre dele. Ele aperta a mão dela, dizendo que é um prazer conhecê-la. Então ele pergunta a Rutger se Lazias já retornou. Mas Rutger responde que ele descobriu um anel contaminado durante a festa, então ele saiu para procurar com Roshana. Então, ele diz a Rizet que tem uma missão separada para ele. Rizet pergunta se ele está mesmo falando com ele, quando Rutger de repente avisa que sua missão é dar um passeio com Luella. Depois, Rizet sai do quarto, enquanto pede desculpas a ela por fazê-la esperar. Ela responde que não demorou tanto, então está tudo bem. Ela percebe que ele está vestindo seu uniforme, e também sabe que Rutger estava com medo de que Rizet estivesse se culpando por falhar em sua missão. Então, para mudar seu humor, ela ordenou que ele desse um passeio com ela. Ela fica pensando em Rizet, e sorri ao perceber que ele é realmente igual ao original. Enquanto estão passeando, ela se pergunta o que deve dizer. Luella percebe que está ficando muito constrangedor, enquanto pergunta a ele se Lazias está sempre tão ocupado. Ele responde que seu senhor é mais ocupado que a maioria dos cavaleiros na ordem. Então ela pergunta o que ele faz. Rizet responde que nessa missão, eles procuram pela pedra mágica negra possuída por Rupert. A garota reconhece que uma pedra negra é muito valiosa, e ele concorda que de fato é bastante valiosa, mas a maioria das pedras na mina são apenas pedaços de carvão. Além disso, as pedras mágicas têm uma má compatibilidade com anéis. Ele também conta que usá-las diretamente é impraticável, e classificá-las levaria muito tempo e dinheiro, tornando o seu descarte difícil. Luella pensa em como é difícil lidar com uma mina de pedras mágicas, e se pergunta se talvez haja uma maneira de usá-las de uma forma mais eficiente. Ela sorri de repente, enquanto ele pergunta se algo bom aconteceu. Ela responde que sim, dizendo que em breve talvez ela possa dar ao seu duque um bom presente. Rizet se assusta, enquanto Luella pergunta o que é. Ele responde que não é nada, dizendo que pensou ter visto algo por um momento. Ela pergunta se ele está cansado, e se ela ocupou por muito tempo. Mas ele diz que está tudo bem, enquanto aperta seu punho. Depois de alguns dias, a mãe do antigo Conde Marshall pergunta a Luella se ela trouxe o testamento de seu filho. Ela pede a Luella para entregá-lo, pensando que ela está apenas blefando. Quando Luella entrega, a mãe de Marshall verifica furiosamente. Ela acha inacreditável, então rasga o papel e grita que Luella não só invadiu a família deles, mas também está tentando roubar as propriedades. Ela fala que isso é ultrajante e nega tudo dizendo que é falso. Mas Luella responde que isso é realmente falso, já que o que ela rasgou era uma cópia, pois o original foi levado. Então, Luella pergunta se ela deve mostrar a ela o comprovante de armazenamento do banco Arrabal como prova. Mas a mulher grita, questionando como Luella ousa zombar dela. Luella apenas diz que não foi intencional, enquanto a senhora chama Luella de mulher baixa, e Luella fala que ela provavelmente ouviu falar sobre o potencial parceiro de seu novo casamento. A ex-condessa pergunta sobre o que ela está falando, quando de repente, Luella avisa que de agora em diante, seu nome será Luella Rupert, uma duquesa, e ela será Marcel Marshall. Então, ela pede à mulher que lhe trate de acordo, como uma duquesa.
Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários. Madrasta Arrependida.